Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre Jonas. Jonas, o missionário resistente, relutante, né? que contrariou o envio do Senhor e foi parar na barriga do peixe. É um livro muito interessante. Segundo o hebraico, o título do livro é derivado do nome do personagem principal, que é o profeta Jonas, que significa pombo. Ele é filho de Amitai, segundo o capítulo 1, verso 1, e nós não temos muita informação a respeito dele, tá? Não se fala muito a respeito da vida dele, mas nós também temos algumas dúvidas com relação à autoria de quem escreveu. Uma boa parte do livro é narrada na terceira pessoa do singular, indicando que pode ser uma outra pessoa que escreveu o livro de Jonas. Então, pode ser que não tenha sido ele mesmo. Porém, a experiência que é relatada ali, em primeira mão, coisas tão extraordinárias que aconteceram, é muito difícil que uma terceira pessoa tenha relatado isso com tantos detalhes da maneira como é. Então fica essa incerteza. Será que foi ele que escreveu? Será que foi outra pessoa? Não temos como afirmar categoricamente. De acordo com 2 Reis 14, 25, Jonas ele era de Gat-Hefer, nas proximidades de Nazaré. O contexto do relato de Jonas ele é correspondente ao período do reinado de Jeroboão II, tá? Como foi de Amós, por volta de 793, 758 a.C. Então ele é um profeta da tribo do norte, das 10 tribos do norte de Israel. Ele exerceu seu ministério provavelmente pouco antes de Amós. Tá? Amós vive ali um período de paz com relação à Síria, e alguns acreditam essa paz à profecia, ao trabalho de Jonas em Nínive, na capital da Síria, onde houve uma conversão em massa ali. Como profeta de Israel, o reino constituído das 10 tribos do norte, Israel, o reino do norte, Jonas ele viveu no mesmo contexto de Amós, contexto de prosperidade, de paz militar e de estabilidade política do reinado de Jeroboão II. Em termos espirituais, é o mesmo contexto. É muita miséria espiritual, muita idolatria, muita religiosidade. Era uma religião ritualista, mas não tinha o coração voltado para Deus, era uma mera religiosidade. Estavam num avanço muito grande de idolatria, que após Jeroboão se torna uma coisa endêmica em toda a nação, avança muito rápido a idolatria, mas em Jeroboão II já havia um avanço da idolatria ali, e uma justiça muito pervertida, muito corrompida. Então uma injustiça e uma desigualdade social muito grande, muito profunda. Então a paz e a riqueza e a estabilidade política conflitam com a espiritualidade do reino de Israel, que estava completamente corrompida. Como consequência, então, Deus vai castigar o reino do norte, promete o castigo no reino do norte, que vai acontecer através dos assírios, mais para frente, num período aí vão se passar mais ou menos uns 6 reis depois de Jeroboão II, quando virá o cativeiro lá por volta de 722. Então vai ser mais ou menos após Jeroboão II, mais ou menos ali um período de 20 e poucos anos, tá? Não é um período tão distante assim. Os principais personagens é Jonas e o comandante e a tripulação do navio de fuga de Jonas, e podemos colocar também a população de Nínive. Tá? São esses poucos personagens. Jonas ele é o profeta chamado para pregar o arrependimento em Nínive, mas ele se recusa a obedecer. Nínive é a capital da Síria, era um povo infame, cruel,
inimigo histórico de Israel e Judá, que já havia feito Israel sofrer bastante, né, com guerras, com invasões e investidas militares. Um povo muito, muito cruel. A sua crueldade era famosa na época em todos os reinos. Quando eles invadiam, eles destruíam tudo, eles torturavam as pessoas. Há relatos de que eles faziam pilhas de crânios dos seus inimigos derrotados. Eles eram extremamente cruéis e muito idólatras, pagãos. A cidade de Nínive foi fundada por Nimrod, bisneto de Noé, e apesar de se tornar uma das maiores cidades do mundo antigo, ela foi destruída mais ou menos 150 anos depois, depois dessa geração a quem Jonas pregou, né, que se arrependeu. Então, depois de Jonas, mais ou menos 150 anos depois, Nínive foi destruída pelos babilônios. E se cumpriu assim, com a destruição de Nínive, se cumpre a profecia de Naum, capítulo 1. Os israelitas, eles tinham uma aversão à Síria, uma verdadeira aversão por causa da crueldade, por causa das investidas militares, por causa de todo o sofrimento que eles já haviam infligido sobre o povo de Israel. E eles se consideravam também, o povo de Israel se considerava espiritualmente superior, né, a um povo tão pagão e idólatra quanto a Síria. Então, um profeta, um homem temente a Deus, um homem religioso como Jonas, né, ele se considera espiritualmente superior e considera o seu povo, por ser o povo escolhido de Deus, o povo que Deus gerou para ser o povo através do qual ele se revelaria à humanidade. Então eles se consideram num nível espiritual superior a outros povos, principalmente a povos como a Síria. Por isso Jonas resiste muito ao chamado de Deus. Então Deus envia ele a Nínive e ele faz o quê? Ele toma o barco para Tarsis, né? Ele vai para o sentido oposto. Deus não permite, Deus manda uma tempestade, os tripulantes do navio tiram sorte para entender o que é que estava acontecendo ali, quem era o culpado daquilo, e cai sobre Jonas. E quando eles vão conversar com Jonas, Jonas diz: realmente, sou eu mesmo o problema, me lança no mar. Jonas sabia que Deus ia mandar um peixe salvar ele? Não. Eu entendo que Jonas estava dizendo assim: eu prefiro morrer do que obedecer esse chamado e pregar em Nínive. Então, Jonas, ele está tremendamente relutante, ele está decidido a não ir. Mas por quê? Porque Jonas conhece a Deus. Ele sabe que a chance daquele povo se converter ao Senhor e Deus perdoar os seus pecados e não enviar o juízo é muito grande. E ele queria juízo para aquele povo, e não misericórdia e graça. Jonas descobre que o amor e a misericórdia de Deus são estendidos a todos os povos, porque é exatamente isso que acontece. Quando ele prega, o povo se converte e Deus perdoa, e Deus suspende o juízo e o castigo. Ele descobre que Deus não ama apenas o povo de Israel, o povo da sua aliança. Ele ama todos os povos. O amor dele, a graça dele são estendidos a todas as nações e todos os povos. Isso fica absolutamente claro aqui em Jonas. Deus está dizendo assim: eu amo todos os povos, eu vim e eu quero salvar a todos. O propósito de Israel é justamente fazer o que Jonas fez: levar a mensagem da salvação, levar o conhecimento de Deus a todos os povos, para que sejam salvos. Mas Jonas, no seu orgulho, na sua arrogância espiritual, no seu desejo de vingança, ele não quer fazer isso. Mas o coração de Deus não é igual ao nosso, graças a Deus por isso, pelo amor dele, pela justiça dele, pela misericórdia, pela graça dele, que não tem nada a ver com a nossa, né? Não tem nada a ver com a nossa, senão nós não seríamos salvos. Então o livro de Jonas, ele revela o governo soberano de Deus sobre toda a humanidade, sobre a criação que veio a existir por meio dele e que atende às suas ordens também. Então Deus usa a natureza para pegar Jonas de volta, trazer Jonas de volta. Ele manda uma tempestade, ele manda um peixe, pega Jonas, leva até a praia de Nínive,
Ele usa suas criaturas para isso, né? Porque ele é soberano sobre todas as coisas, sobre a humanidade, porque quando ele manda Jonas ir, Jonas não tem escolha ali, não há escolha para Jonas. Deus mandou e não deu a ele essa opção. Ah, mas então Deus não deu livre-arbítrio para ele? Deus deu livre-arbítrio para a humanidade, isso é muito claro. Porém, existem situações em que também é claro que ele manda e ele não vai dar escolha. Como Jonas. Deus faz com que Jonas vá para lá a todo custo. No coração de Jonas ele não queria ir, ele decidiu outra coisa, mas Deus vai e faz com que ele vá, para que aquele povo seja salvo. Ele é soberano. E ele usa até a natureza para fazer com que Jonas cumpra a sua vontade. Então Jesus ele usa o arrependimento também dos ninivitas para repreender os fariseus. Então olha só, Nínive se torna exemplo, testemunho. O arrependimento dos ninivitas repreende os fariseus, usando isso, né, ilustrando a dureza do coração dos fariseus, que era pior do que os de Nínive. Os de Nínive se arrependem, pagãos, né? Não são o povo de Deus, e os fariseus, que conhecem a palavra de Deus, que fazem os cultos, todos os rituais, obedecem tudo, têm um coração mais duro e mais difícil de se arrepender do que o povo de Nínive. Nínive se torna até mesmo testemunho. Jonas retrata Israel. Ele é o tipo, ele é a ilustração de Israel, o povo escolhido, incumbido por Deus de servir como testemunha, que se rebela contra a vontade de Deus, mas tem que ser preservado miraculosamente pelo Senhor ao longo dos séculos, para que um dia possa proclamar a sua verdade. Isso vai acontecer, né? Vai acontecer lá na frente, no futuro escatológico. Esse povo que Deus escolheu será totalmente restaurado e vai ser testemunho para a humanidade. E nós sabemos que Deus ele desejou sempre fazer isso com Israel. Jesus veio através dos judeus, né, cumpriu esse propósito, mas o povo de Israel como nação vai cumprir ainda lá na frente, no futuro escatológico. Mas ali nós vemos Jonas se rebelando contra o propósito para o qual Deus escolheu e gerou esse povo para fazer. As principais doutrinas que nós vemos aqui é a misericórdia e a graça de Deus para todas as nações. Glória a Deus por isso. E o governo soberano de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. O caráter de Deus expresso em Jonas é do quanto Deus é misericordioso, como ele é providente, mas também se ira, porque há uma profecia de castigo para o povo de Nínive. Mas a misericórdia dele vem, e pela sua misericórdia, a ira que era justa ser exercida ali, ele não exerce. O que era merecido, ele não dá, né? Ele age com a graça, que é mais um aspecto do caráter de Deus. Nós vemos Cristo em Jonas. Jonas ele ganha notoriedade como o único profeta que Jesus Cristo se identificou. Por quê? Porque próprio Cristo diz que como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele ficaria na terra, né? Morto para depois ressuscitar. Então se identifica, há ali uma tipificação do que aconteceu com Jonas no ventre do peixe, com os 3 dias em que Cristo ficou no sepulcro. Então é aí que nós vemos nessa tipificação que o próprio Cristo, em Mateus 12, 39 e 41, ele mesmo fala, que nós entendemos então essa tipificação de Jonas no ventre do peixe relacionado com Cristo no sepulcro. Aí nós vemos Cristo em Jonas. Glória a Deus, nós ficamos aqui então com Jonas e até a próxima aula. Deus abençoe.